Não, é uma pessoa, tô vendo aqui no zoom da câmera, gente, ele se jogou. E esse é o meu último boa noite pelo Jornal Nacional. A gente se vê. Muito obrigado. In particolare Fidele di Belo Horizonte. Sente já condenado? Por quê? Não há a menor dúvida. Tanto é que nem pelo plenário seria julgado. É uma turma específica. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal. A justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou. O sonho americano é imparável. O nosso país está à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca mais testemunhará. 2025 foi um ano marcado por muitas perdas, mudanças mundiais que impactaram a política, a religião e a cultura pop. Nesta retrospectiva, traremos alguns dos principais fatos que abalaram este ano. Em janeiro, logo nos primeiros dias do ano, uma tragédia. Um acidente aéreo chocou Ubatuba quando um monomotor explodiu na praia do Cruzeiro, resultando na morte de 5 pessoas. O clima castigou o Sudeste. Fortes chuvas em Minas Gerais deixaram 11 mortos, enquanto o Rio de Janeiro enfrentava um grande incêndio no mercado da Uruguaiana. O cinema perdeu um mestre. David Lynch, o gênio por trás de Twin Peaks, faleceu em Los Angeles aos 78 anos. O jornalismo brasileiro se despediu de Léo Batista. A voz icônica do esporte na TV Globo silenciou aos 92 anos. Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos, prometendo tarifas agressivas e um controle rígido de fronteiras. Uma coalizão aérea fatal sobre o rio Potomac, nos Estados Unidos, entre um jato comercial e um helicóptero militar, matou 67 pessoas. Enquanto os Estados Unidos redesenhavam suas fronteiras, o Brasil via a dança das cadeiras mudar o ritmo do poder em Brasília. O Congresso Nacional definiu seu novo comando com as eleições de Davi Alcolumbre para o Senado e Hugo Mota para a Câmara. Minas Gerais perdeu o ex-governador Newton Cardoso, figura central da política mineira, que faleceu aos 86 anos. A economia sentiu o primeiro golpe externo com o anúncio de Trump de um tarifaço de 10% sobre os produtos brasileiros. Mais uma tragédia aérea. A queda de um bimotor na Barra Funda, em São Paulo, deixou 2 mortos e feriu pedestres. O mundo voltou os olhos para o Vaticano, com a internação do Papa Francisco por insuficiência respiratória. Hollywood deu adeus a Gene Hackman. O lendário ator e vencedor de 2 Oscars faleceu aos 95 anos. A guerra na Ucrânia completou 3 anos sob intensos ataques a Kiev e tentativas incertas de mediação americana. Fevereiro terminou sobre a sombra da guerra, mas março chegou para provar que a arte ainda é o melhor refúgio para o Brasil. O cinema nacional fez história. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, conquistou o Oscar de melhor filme internacional. A guerra comercial de Trump escalou com tarifas pesadas contra a China, o México e o Canadá, abalando mercados mundiais. O setor industrial brasileiro sofreu nova retaliação com a entrada em vigor de taxas americanas sobre o aço e o alumínio. O esporte perdeu George Foreman. O eterno campeão mundial dos pesos pesados faleceu nos Estados Unidos aos 76 anos. No STF, o ministro Alexandre de Moraes revelou o relatório final sobre a trama golpista de 2022. Jair Bolsonaro tornou-se réu no STF por tentativa de golpe de Estado em decisão unânime da primeira turma. Belo Horizonte se despediu do prefeito Fuad Noman, que faleceu aos 77 anos após lutar contra um linfoma. Trump elevou o tom contra a indústria automotiva, anunciando tarifas de 25% para veículos a partir de abril.
Um terremoto devastador em Mianmar deixou um rastro de destruição e mais de 3.000 vítimas fatais. Se março foi o mês da justiça nos tribunais, abril foi o mês em que o mundo se despediu de uma das figuras mais amadas do século. O astro de Top Gun, Val Kilmer, faleceu em Los Angeles aos 65 anos após uma longa batalha contra o câncer. O rapper Sean Diddy Combs enfrentou novas e graves acusações de extorsão e tráfico sexual nos Estados Unidos. A Hungria aprovou leis restritivas contra a comunidade LGBTQ+, gerando uma crise diplomática severa com a União Europeia. O mundo entrou em luto com a morte do Papa Francisco aos 88 anos, encerrando um pontificado de justiça social. Na fronteira espacial, a Blue Origin lançou a primeira missão tripulada exclusivamente por mulheres. A teledramaturgia brasileira perdeu a atriz Lúcia Alves, que faleceu aos 76 anos, vítima de câncer. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso em Alagoas após condenação definitiva por corrupção e lavagem de dinheiro. O funeral do Papa Francisco reuniu a maior concentração de líderes mundiais do ano na Praça de São Pedro. O silêncio do luto deu lugar ao som da tradição. Em maio, a fumaça branca trouxe um novo líder para a igreja. Os cardeais do mundo todo se isolaram na Capela Sistina para o início do conclave que definiria o novo sucessor de Pedro. Habemus Papam. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito e assumiu como Papa Leão XIV, o primeiro americano no cargo. O Brasil perdeu o líder espírita Divaldo Franco e o mundo se despediu do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. A deputada Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão de sistemas no judiciário. O agronegócio entrou em alerta com o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. O mundo da fotografia ficou menos nítido com a morte de Sebastião Salgado, o mestre das imagens em preto e branco. Um tornado sem precedentes devastou cidades no sul do Brasil, deixando centenas de feridos e rastro de destruição. Manifestações marcaram 5 anos da morte de George Floyd nos Estados Unidos, sob críticas às novas políticas de Trump. Faleceu Ed Galley, o ator que deu vida ao boneco Chuck, marcando gerações de fãs do cinema de terror. O dólar disparou no Brasil após Trump ameaçar tarifas de 10% contra todos os países membros do BRICS. Maio terminou sob turbulência, mas junho levou essa tensão para as fronteiras de guerra e para o coração das favelas. Após condenação, Carla Zambelli deixou o Brasil. No mesmo dia, o juiz Marcelo Bretas foi aposentado compulsoriamente. Em operação transnacional, a PF prendeu na Bolívia o criminoso Tuta, novo líder máximo do PCC. Protestos contra as políticas migratórias de Trump terminaram em tragédia, com o atropelamento de manifestantes no Texas. Na Índia, a queda de um Boeing 787 da Air India matou 260 pessoas, sendo o primeiro acidente fatal do modelo. Teve início a Guerra de 12 Dias, com ataques coordenados de Israel e Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. A teledramaturgia perdeu o galã Francisco Coco. Uma tragédia turística em Santa Catarina. Um balão pegou fogo e caiu na Praia Grande, deixando 8 mortos. Após intensa pressão internacional, um cessar-fogo frágil encerrou as hostilidades no Oriente Médio. A guerra deu lugar a um inverno de luto na cultura pop, mas também a uma vitória histórica contra a desigualdade. Sean Diddy Combs foi sentenciado inicialmente a 50 meses de prisão nos Estados Unidos por crimes de facilitação à prostituição.
o futebol e o cinema de luto. Morreram o atacante português Diogo Jota e o ator de Tarantino, Michael Madsen. Trump subiu o tom contra o Brasil em carta ameaçadora, exigindo o fim dos processos contra Bolsonaro no STF. O Brasil parou para se despedir de Preta Gil. A cantora faleceu após uma batalha corajosa contra o câncer. Morreu José Maria Marim, aos 93 anos. O ex-presidente da CBF estava internado em São Paulo. O Vaticano concluiu os ritos de sucessão, consolidando o início oficial do governo do Papa Leão XIV. O rock perdeu seu príncipe das trevas. Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, deixando um legado eterno. Mais uma perda no entretenimento mundial. Hulk Hogan, o maior ícone do wrestling, faleceu na Flórida. Uma vitória histórica. A ONU retirou oficialmente o Brasil do mapa da fome, após redução drástica da subnutrição. Os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, isolando financeiramente o ministro brasileiro. Julho celebrou o fim da fome, mas agosto chegou com o som metálico das grades e o fim de grandes cronistas. Entrou em vigor o decreto americano que impôs 50% de tarifa sobre o aço brasileiro, abalando a indústria. O STF decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprimento sistemático de medidas cautelares. O samba ficou mais triste. Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos devido a complicações de saúde. O influenciador Ítalo Santos foi preso preventivamente sob graves acusações de exploração infantil digital. A PF deflagrou a Operação Compliance Zero contra a lavagem de dinheiro do PCC, do coração financeiro do país. A literatura brasileira perdeu a genialidade de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu em Porto Alegre aos 88 anos. Das páginas dos livros para o altar. Setembro buscou na eternidade um novo símbolo de esperança para a era digital. O Banco Central barrou a compra do Banco Master pelo BRB, citando graves inconsistências financeiras. A moda mundial perdeu Giorgio Armani. O estilista italiano faleceu aos 91 anos, encerrando uma era de elegância. O mestre Hermeto Pascoal, bruxo da música universal, faleceu no Rio de Janeiro aos 89 anos. Hollywood deu adeus a Robert Redford. O ator e fundador do Festival de Sundance faleceu aos 89 anos. Carlo Acutis, um influencer de Deus, foi canonizado no Vaticano, tornando-se o primeiro santo milenial. Uma crise de saúde pública estourou com a revelação de mortes por intoxicação de metanol em bebidas alcoólicas. A dama do humor, Berta Lohan, faleceu aos 99 anos, deixando quase um século de risos para os brasileiros. O rádio esportivo perdeu a voz inconfundível de Paulo Soares, o amigão da ESPN, que faleceu em São Paulo. Um novo tornado atingiu o Paraná, destruindo grande parte da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Se setembro nos deu um santo, outubro nos tirou uma companhia diária. A voz que narrou o país se preparou para o Boa Noite final. A justiça americana proferiu a sentença final de Diddy Combs, 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado foi agraciada com um prêmio Nobel por sua luta política. Morreu Diana Keaton aos 79 anos. A eterna estrela de Annie Hall e o poderoso chefão deixou os palcos. Um encontro histórico no Vaticano. O presidente Lula e o Papa Leão XIV discutiram o combate à fome. O furacão Milton II devastou a Flórida e paralisou o tráfego aéreo entre o Brasil e os Estados Unidos.
A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro deixou 120 mortos nos complexos da Penha e Alemão. William Bonner apresentou seu último jornal nacional. Após 29 anos, o âncora passou o bastão para César Tralli. O jornalismo mudou de rosto, mas a notícia não parou. Novembro transformou o norte do Brasil no centro das atenções mundiais. O ícone do Clube da Esquina, Lô Borges, faleceu em Belo Horizonte aos 76 anos por falência de órgãos. O Tribunal de Justiça decretou a falência da operadora Oi em um dos maiores colapsos corporativos do país. Belém sediou a COP30, marcada por debates urgentes sobre a Amazônia e incidentes nas estruturas do evento. O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela PF em Guarulhos, enquanto tentava fugir para Dubai. O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, gerando um rombo bilionário ao Fundo Garantidor de Créditos. O fato político do ano: Jair Bolsonaro foi preso preventivamente após violar restrições judiciais. Morreu o ator alemão Udo Kier, aos 81 anos, marcando gerações com sua presença única no cinema. A lenda do reggae Jim Cliff faleceu aos 81 anos, em decorrência de complicações pulmonares. Após 11 dias detido, Daniel Vorcaro obteve liberdade vigiada com o uso de tornozeleira eletrônica. No futebol, o Flamengo venceu o Palmeiras em Lima e sagrou-se tetracampeão da Libertadores da América. Do campo de jogo para a oração final. Dezembro encerrou o ano tentando colocar as peças no lugar. Um novo escândalo abalou o judiciário com a revelação de contratos milionários entre o Banco Master e a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Em um movimento diplomático inesperado, os Estados Unidos revogam as sanções impostas contra o ministro Alexandre de Moraes. O Papa Leão XIV presidiu sua primeira missa do Galo, lançando um apelo contundente pela paz na Ucrânia e em Gaza. O ano terminou com a despedida da musa Brigitte Bardot, que faleceu aos 91 anos na França. 2025 chega ao fim, deixando memórias, saudades e tensões políticas. Entre perdas e conquistas, o ano termina de forma que marcará a vida das pessoas.